Bom, pessoal, aqui, depois de passar por alguns contornos teóricos, o conceito do planejamento, acho que vocês entenderam bem qual que é a ideia do planejamento. Vamos passar agora efetivamente a falar sobre as etapas desse planejamento. Como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Quais são as fases para a constituição? Agora vamos falar sobre holding familiar. Então, sempre que a gente for conversar, agora vai ser sobre holding familiar, no contexto da holding patrimonial, tá? Aqui nas etapas eu elenquei a limitada, mas, enfim, nenhuma preferência, poderia ter sido a SA também. Bom, como toda empresa, a holding terá que ser constituída, né, é uma pessoa jurídica. Eu vou fazer a consulta de viabilidade, né, no Empresa Fácil Paraná. Está todo mundo aí já ciente, né, que o sistema mudou, agora é tudo online, ou estamos caminhando para isso, né? Elaboração do contrato social. E aqui uma luz amarela. É um ponto que eu bati bastante. Eu não sei se alguém aqui presente teve a oportunidade de participar de uma das palestras sobre legalização, que a gente deu aqui no próprio CRC Paraná. E a gente bateu muito nesse aspecto da elaboração do contrato social, tá? Gente, contrato social não é um instrumento para obtenção de CNPJ, tá? O que acontece? O empresário, quando ele liga lá no nosso escritório, eu digo nosso porque ele liga para o advogado, eu ligo para o contador. A gente sempre está do mesmo lado, né? A gente apanha junto, né? Enfim. Ele liga e fala, ó, estou constituindo o meu negócio, preciso de um CNPJ. Urgente, ele não quer saber de mais nada, ele precisa de um CNPJ. Né? Então ele já liga lá te pilhando para você abrir uma empresa para ele. E a última coisa que vai se pensar, até porque a gente acaba sendo induzido pelo empresário, né? A gente deixa para pensar no contrato social depois. Não, vamos fazer aqui um contrato social para registrar na junta, já conseguir lá o alvará, as licenças necessárias, o CNPJ. Contrato social é de suma importância, pessoal. A elaboração dele, o conteúdo dele. Eu posso dizer para vocês que depois que o Código Civil, em 2002, fez aquela cláusula no Código Civil determinando as regras, as cláusulas fundamentais para o contrato social, porque antes você fazia qualquer contrato social. Aí veio o Código Civil 2002 e disse, olha, para um contrato social ser registrado, para ele passar na junta, ele tem que ter no mínimo essas cláusulas aqui, são as cláusulas obrigatórias. Isso, em vez de ajudar, atrapalhou. Porque eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo na Juscepar, e a gente percebeu que 95% dos contratos são todos iguais. Todos iguais. Não se respeita a particularidade de um negócio do outro, da atividade, do perfil do sócio, nada disso é avaliado. E dentro do contexto da holding familiar, isso é um grandíssimo tiro no pé. Porque na hora de elaborar o contrato traz as regras, juntamente com os acordos de cotistas, os instrumentos parasociais ou parasocietários, o contrato tem que ser feito de forma cirúrgica. Então eu coloco aqui um ponto de atenção na elaboração do contrato social, com regras específicas de acordo com o perfil familiar. Claro, muitas regras de uma se aproveitam nas outras, tem as regras básicas, né? Não vamos também chover no molhado aqui. Mas é muito importante a gente mudar essa forma de pensamento. Quando o cliente chegar no seu escritório, precisando legalizar uma empresa, faz parte até da valorização desse trabalho da classe contábil, né? A gente sabe que, obrigatoriamente, é o advogado que teria que fazer esse contrato e assinar desde 2002, né? A responsabilidade técnica é do advogado, mas na prática a gente sabe que muitas vezes os escritórios de contabilidade têm lá o seu setor de legalização e acaba fazendo o contrato em casa com a supervisão de um profissional da advocacia. Nesse momento é muito importante sentar com o empresário, tentar, porque às vezes é um cliente novo que está chegando. Quando é um cliente antigo que você já conhece o perfil dele, você vai ter mais facilidade para inserir as regras que você entende necessário. Isso até estou dizendo no contexto geral, tá? Das empresas, não só na holding familiar. Mas nas novas legalizações é muito importante que o profissional... Eu sei que o tempo do contador é super corrido, mas senta com o empresário, conversa com ele, tenta entender um pouco melhor a atividade dele, o perfil, se é um empresário
que gosta de risco, se ele é moderado, se ele é conservador, e com base nisso, lançar as proteções. Existem várias cláusulas que a legislação nos proporciona para proteger a atividade do empresário, né? A questão da responsabilidade, desconstituição de personalidade jurídica, vários aspectos têm que ser analisados. Mas, enfim, voltando aqui para a holding, venci a questão do contrato social, a elaboração do contrato. Outro ponto muito importante é a definição do objeto social. Vocês sabem que o objeto social tem várias implicações, né? O CNAE, por exemplo, o CNAE pode determinar a existência ou não de uma desoneração da folha, regime tributário, regime de apuração de tributo, né? Enquadramento ou não em Simples Nacional, por exemplo. Então, é uma questão relevante também a definição do objeto social. Ele tem vários reflexos. Registro perante a SUSEPAR e legalização dos demais órgãos. Ok. Legalizamos a nossa empresa, constituímos a holding familiar. Fiz lá todo o trabalho prévio, que é o trabalho de diagnóstico, né? Entrevistei os familiares, verifiquei o perfil de cada um, estabeleci as regras no contrato, já tomei algumas precauções, baseado na minha estratégia como consultor, elaborei a espinha dorsal da minha holding. Agora vamos partir para, efetivamente, para o início da sucessão, propriamente dito. Bom, uma vez que eu tenho o meu contrato social redigido, o meu CNPJ estabelecido, a minha empresa estabelecida e legalizada, o passo seguinte é promover a transferência do patrimônio do patriarca e da matriarca, do casal, para essa empresa, né? Porque essa é a ideia do planejamento. Deixar o patriarca e a matriarca... Enfim, vamos falar só em patriarca para generalizar. O patriarca sem aquele acervo patrimonial no CPF dele, porque senão ele vai, né, vai tudo para o inventário. Como que a gente vai trabalhar aqui? Quando da elaboração do contrato social, e é muito importante a fase anterior, na análise da documentação, você identificar o acervo patrimonial, qual que é o perfil daquele patrimônio. Bom, o sujeito tem lá 10 bens imóveis, né? Primeira pergunta que você vai fazer para ele, bom, como é que é aqui a sua gestão? Esses imóveis, você vai explorar eles, né? Aluguel, eles vão ser utilizados, ou eles são utilizados para te trazer receita de aluguel. O empresário vai identificar, ó, esses daqui eu quero alugar, esses daqui eu quero especular. Se aparecer uma oportunidade, eu vou alienar ele. Isso já é muito importante, antes de começar o planejamento, identificar isso. Para que quando você for integralizar, você já identificar se você vai registrar aquilo como um não circulante ou como um circulante, por exemplo. Bom, vocês sabem melhor do que eu aqui os reflexos disso, né? Então, essa fase inicial do planejamento é muito importante. Outra questão também muito relevante, a análise detalhada das matrículas desses imóveis. Tá? Porque muitos empresários aí, enfim, investidores têm imóveis há muito tempo já, que já veio de herança, ou, enfim, tem lá todo um histórico dentro da família. Então não adianta nada eu pegar e abrir a empresa e chegar no cartório lá para transferir o imóvel da física para a jurídica. Chega lá, o sujeito já é casado há 40 anos ou 30 anos e nunca averbou o casamento na matrícula. Aí vai parar o planejamento, vamos ter que ir lá, averbar o casamento dele. Ah, beleza, agora resolveu. Não, agora vamos tentar transferir de novo. Um outro imóvel. Ah, tem uma parte lá que não está averbada na construção. O sujeito construiu lá o imóvel na chácara dele, nunca averbou, né? Vai chegar no cartório, de novo, aí vai, contrata engenheiro, faz retificação de área, demora 2, 3 meses, aí volta para transferir. Então, assim, para evitar esse monte de transtorno que vai aparecendo, o que a gente faz? A gente já faz aquela peneirada no início do planejamento, verifica toda a documentação primeiro, faz várias reuniões com os familiares para determinar o que vai ser feito com cada imóvel, né? Identifica essas eventuais inconsistências na matrícula, no registro, né? Já arruma isso previamente. Às vezes tem um imóvel onerado por algum financiamento,
eu tenho que bater na porta da instituição financeira e pedir uma autorização, uma anuência do credor para fazer a transferência. Isso é possível, mas tem que ser identificado isso, para você não evitar surpresas desagradáveis, né? No momento da integralização, então, fazer essa análise das matrículas imobiliárias, né? Bom, arrumei toda a casa, arrumei o acervo patrimonial, agora eu vou fazer o registro, vou fazer um requerimento, né? Com base no meu contrato social, onde todas as integralizações estão devidamente especificadas, né? Eu, fulano de tal, estou subscrevendo lá 1 milhão em cotas que serão realizadas e pagas com os seguintes bens imóveis. Então, eu vou descrever lá minhas 10 matrículas de imóveis, o valor de cada uma, tem que constar o valor, né? Esse instrumento contratual, seja ele o contrato social ou uma alteração subsequente, porque nada impede que eu faça integralizações posteriores, né? Não só na constituição da empresa. A partir do momento que eu fizer essa integralização, eu vou me dirigir até o registro de imóveis e vou solicitar ao cartorário, né, ao oficial, que faça essa transferência da pessoa física para a adquirente, que é a pessoa jurídica. Isso em caráter de integralização de capital, né? Bom, essa é a fase, por mais das vezes, mais burocrática do planejamento, porque passa a depender de terceiros, não só dos familiares ou do profissional que está desenvolvendo o planejamento, porque tem toda a burocracia do cartório. Em todos os projetos que eu atuei, os problemas sempre aconteciam no registro de imóveis, né? Porque tinha uma questão ou outra para ser solucionada. E às vezes até depois de você fazer essa análise prévia, acaba aparecendo alguma coisinha ou outra que tem que ser solucionada. Bom, feito essa integralização, então eu já transferi todo o patrimônio para a pessoa jurídica, já classifiquei lá com o meu contador, se ele vai para o ativo imobilizado ou para o circulante, hoje não circulante, o imobilizado, né? Vou determinar as regras básicas de funcionamento e a partir dali vou começar a gerir o meu patrimônio por meio da minha pessoa jurídica, né? O que antes eu pagava lá 27,5% de imposto de renda na minha alocação de bens imóveis, hoje eu posso reduzir essa tributação aí para 11,33%, 14%, se tiver um adicional. Então eu já vou começar a ganhar aí, nessa etapa. Alterações societárias subsequentes. Daqui para frente começa efetivamente a sucessão patrimonial. Eu vou fazer a transferência das cotas aos herdeiros, com reserva de usufruto vitalício, se for o caso. Isso aqui a gente vai conversar com mais detalhe, tá? Nem todo caso é necessário fazer a reserva de usufruto. Tem muito patriarca que abre mão disso, né? Por ter uma relação bem estabelecida, um ambiente familiar favorável. Tem cliente meu que dispensou, simplesmente, não precisa nem colocar usufruto, já deixa a propriedade das cotas para os meus herdeiros. Falei, olha, mas isso é um risco, né? Se algum dos seus herdeiros aí resolver ir para Las Vegas, adeus, né? Vai lá apostar tudo lá e você não vai ter controle. Não, eu confio e tal. Abrir mão do usufruto, porque a instituição do usufruto na cota vai ter repercussão tributária depois na conversão da propriedade, né? Que eu vou explicar já para vocês o porquê disso. Então é um ônus a menos aí, mas 99% dos casos as cotas doadas são gravadas com usufruto vitalício em favor dos patriarcas, né? Da matriarca também. Inserção das regras específicas e cláusulas restritivas no instrumento de usufruto. Aqui é o grande, vamos dizer assim, um instrumento muito eficaz que a gente tem, que é para assegurar o doador, os doadores, né? Dentro daquele contexto que eu expliquei para os senhores. Bom, eu estou passando tudo para os meus filhos, e agora, né? Não quero isso, não. A gente vai explicar para você, ó. Quando a gente for fazer a doação das cotas, existem uma série de regras que a gente coloca nesse instrumento de doação que protege o senhor e a sua esposa. A gente vai entrar nesses detalhes. Os herdeiros passam a ser os sócios da holding, né? E se tiver usufruto,
Apesar de eles serem os sócios da holding, eles serão apenas no proprietário dessas cotas. Eles terão as cotas no nome deles, mas como essa cota foi gravada com usufruto no momento da doação, os poderes políticos da cota e os financeiros ficam com o patriarca. Então eu dou a cota para o meu filho, né, ou transfiro, dou a cota para ele. Nesse instrumento de doação eu vou gravar essa cota com várias regras, cláusulas restritivas, que a gente vai detalhar agora. Tudo para proteger o patrimônio e resguardar o doador, né? Aqui é importante a gente colocar o seguinte: com o planejamento sucessório, basicamente, o que é o planejamento sucessório? É você pegar todo o ambiente familiar, aquele ambiente de incertezas, de disputas, de sucessão, que são regradas pelo direito civil. Nós vamos tirar isso do direito civil e vamos transportar para o direito empresarial. Então, as regras do direito civil, que são mais rígidas, mas impossibilitam alguns movimentos, né, que às vezes, movimentos legítimos, eu estou dizendo, algumas alterações legítimas. No direito empresarial, a gente já consegue trabalhar melhor com isso, adaptar aquilo à realidade de cada família. A legislação civil não tem como prever a especificidade de cada família para fazer a sucessão. Não tem como legislar de forma particular para cada familiar. Aqui no direito empresarial a gente tem. A gente legisla de acordo com a necessidade de cada núcleo familiar. Portanto, que isso não vá contra a legislação. Portanto, que eu não interfira ou não usurpe o direito de legítima, de cada herdeiro, né? Eu posso trabalhar com a questão da parte disponível do patrimônio, né? A parte disponível, claro que isso no direito de família é possível também, mas aqui a gente consegue colocar regras específicas nos nossos acordos de cotistas, de acordo com cada perfil familiar. Eu tenho muito mais flexibilidade para trabalhar essas situações dentro do planejamento sucessório, o que eu já não consigo numa sucessão tradicional.